Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de ciências do 6º ano do Fundamental 2. Bom, continuando com o nosso conteúdo, na aula passada nós vimos o que é solo e começamos a estudar as classificações de rochas, certo? Na aula passada nós vimos que as rochas elas são classificadas em 3 principais tipos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Na aula passada nós vimos como se forma e alguns exemplos de rochas magmáticas, certo? E na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre as rochas sedimentares e metamórficas, certo? As rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam através da decomposição, aqui ó, decomposição e desintegração de outras rochas. Mas o que seria essa decomposição e desintegração? Como nós vimos na aula passada, decomposição e desintegração de rochas é quando uma rocha ela se divide em várias partículas bem pequenininhas. E as rochas sedimentares, elas se decompõem e elas se desintegram, ou seja, elas se dividem em várias partículas pequenininhas por conta da água, das chuvas, dos rios e dos ventos. Essas águas, essas chuvas e esses rios e os ventos, eles ocasionam o desgaste de algumas rochas. E esse desgaste causa a decomposição e desintegração dessas rochas. E essas pequenas partículas, elas são chamadas de sedimentos. Cada partículazinha, cada areiazinha é chamada de sedimento. E esses sedimentos, quando eles se desintegram, eles formam outro tipo de rocha. Mas como eles se formam? Eles se formam através de camadas, ou seja, uma camada de sedimentos se forma aqui na base, a outra camada ela se forma em cima dessa primeira camada, outra camada se forma em cima da segunda camada e assim por diante. E essas camadas elas ficam com uma textura compactada. Um exemplo de tipos de rochas sedimentares é o arenito, o calcário e a argila. Aqui na imagem eu coloquei alguns exemplos de rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, a olho nu, quando a gente enxerga, elas é como se elas fossem formadas por linhas, por pequenas camadas. Olha aqui, ó, por pequenas camadas. Aqui nessa figura, nós observamos que tem várias linhas. Tem linha branca, tem linha marrom escura, tem linha amarela, tem linha marrom clara. Então, cada linha dessa é uma camada de sedimentos. Cada linhazinha dessa é uma camada de sedimentos. Se a gente for observar nessa figura aqui, ó, tem essa linha marrom escura e tem as linhas brancas. Cada linha dessa são camadas e essas camadas elas se formam uma em cima da outra, elas ficam bem compactazinhas. E quando essas camadas se formam uma em cima da outra, bem compactadas, elas formam um tipo de rocha. E essa rocha é a rocha sedimentar, certo? A próxima rocha que nós iremos ver são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, como é que elas se formam? As rochas metamórficas, elas se formam através das rochas sedimentares e das rochas magmáticas. O que acontece? As rochas metamórficas e as rochas magmáticas e as sedimentares, o que acontece? Quando elas são submetidas a alta temperatura e pressão, ou seja, quando elas são submetidas a um ambiente extremamente quente e a alta pressão, o que acontece com essas rochas? Elas alteram a sua estrutura e a sua textura.
Coloquei aqui alguns exemplos só para a gente entender melhor como se formam as rochas metamórficas, certo? Peguei lá minha rocha magmática e minha rocha sedimentar. Elas foram submetidas a altas temperaturas e pressões e elas se decomporam, elas se desintegraram. Quando elas, através da ação do intemperismo, né, que são as reações biológicas, químicas e físicas que ocorrem no nosso ambiente, pela ação do intemperismo, essas pequenas partículas elas se juntam com outras partículas que estão ao redor delas. Quando elas se juntam ao redor das partículas que estão ao redor delas, elas formam outro tipo de rocha, completamente diferente ao nosso olho nu, com outra cor, com outra textura, com outra forma. É o exemplo aqui do argilito. O argilito, como a gente pode observar aqui, ele é um marronzinho, é um marrom escuro, de cor marrom escura, e com algumas clivagens, algumas curvas, certo? Altas temperaturas e pressões, ele vai se desintegrar e ele vai se juntar a outras partículas pelas quais está ao redor dele e ele vai formar outro tipo de rocha, que é o xisto. Quando a gente observa aqui o xisto, o xisto ele é uma rocha mais clara, com algumas linhas brancas e com algumas coresinhas aqui, amarelo claro, ou seja, mudou a textura e mudou a sua cor e a sua estrutura também. Outro exemplo aqui é o granito. O granito, pela ação do intemperismo, ele vai se desintegrar, se decompor, se juntar a outras partículas e ele vai formar a gneiss. Quando a gente observa aqui a gneiss, olha só, a gneiss ela é mais clarinha e ela tem algumas linhas, né, completamente diferente do granito. O granito é formado por vários pontinhos pretos e brancos, certo? E tem um outro exemplo aqui, o calcário. O calcário, se você observar, ele é uma cor salmão bem clarinha. Pela ação do intemperismo, ele vai formar um mármore, esse mármore bem branquinho, certo? Então, as rochas metamórficas, elas, pela ação do intemperismo, elas vão se desintegrar, as rochas magmáticas e as rochas sedimentares vão se desintegrar, se unir a outras partículas ao seu redor e formar outra rocha completamente diferente de textura, de cor e de composição, certo? E essas rochas completamente diferentes são as minhas rochas metamórficas, certo? E frente a isso, que a gente viu agora, vocês vão fazer a atividade para casa do livro didático, o exercício da página 252 e 253, certo? Mas antes da gente encerrar essa nossa aula, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de rochas, certo? Continuando, nós vimos hoje as rochas sedimentares e metamórficas, certo? As rochas sedimentares, como vimos, elas são formadas por várias camadas de sedimentos, certo? Um exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é um tipo de rocha sedimentar. Se vocês forem observar, essa rocha aqui, tem essa linha bem aqui, essa linha branca. Essa linha é uma camada de sedimentos. E aqui a corzinha roxinha, essa camada aqui, tanto aqui quanto aqui, é uma camada de outro tipo de sedimento. Aqui embaixo e aqui em cima também. Ou seja, ela é formada por várias camadas compactadas de sedimentos. Outro tipo de rocha sedimentar que a gente pode observar é essa aqui, chamada olho de tigre. Ela é formada por várias camadas,
a camadazinha preta e a camada amarela, certo? Vamos lá. Exemplos de tipos de rochas metamórficas. As rochas metamórficas é a decomposição e desintegração de rochas magmáticas e rochas sedimentares, ou seja, tá aqui a minha rocha magmática ou sedimentar, ela vai se desintegrar pela ação do intemperismo e ela vai formar outro tipo de rocha com outra cor, com outra textura e com outras curvas, certo? Outro tipo de rocha aqui, ó. Tipos de rocha metamórfica. Essa minha rocha aqui, ela se desintegra pela ação do intemperismo, se decompõe, ela se junta a outras partículas ao seu redor e forma outro tipo de rocha, completamente diferente. Essa minha rocha aqui, ó, a minha rocha metamórfica, completamente diferente da minha rocha inicial, antes dessa rocha aqui se decompor, se desintegrar pela ação do intemperismo, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam mandando para o site da escola suas dúvidas e eu vou ver e eu vou sanar as mesmas. Façam todos os exercícios e é isso. Até a próxima aula. Tchau!